E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui, com a permissão de Jesus, para continuarmos o comentário e o estudo da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos retomar a nossa leitura. Nós estamos no capítulo 11, Notícias do Plano, e nós vamos começar a ler a partir do 16º parágrafo, não é? Só para lembrar, no programa passado nós conversamos sobre, ainda, né? Sobre a lei do trabalho, sobre a lei do repouso, sobre a lei de progresso, através de tudo que o Lísias falou para André Luiz, como é o comportamento nos planos espirituais, na colônia, especificamente na colônia Nosso Lar. Comentamos sobre o prazer que o governador tem em trabalhar, que, como a gente já disse anteriormente, os espíritos superiores, o descanso deles é trocar de tarefa. Eles não são como nós, que o nosso, né? Para nós, o descanso do trabalho é ficar sem fazer nada, né? Ficar realmente à toa. Eles já não entendem mais a vida dessa maneira, eles realmente já sentem que, como Deus trabalha sempre, Jesus também, eles já sentem essa necessidade, né, de viver trabalhando, que para eles viver de maneira ociosa, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, seria um suplício, né? Então foi isso que nós comentamos nos últimos programas. Falamos também da necessidade que, mesmo que, como os Espíritos relatam a Kardec, da necessidade, mesmo que nós já tenhamos condição de não trabalhando termos a nossa subsistência, mas os Espíritos são bem claros em dizer, na questão 679, ocupar, né? Que devemos nos ocupar. Só para relembrar, Tereza, aqui, ó, isso é muito importante para nós também, né, esse raciocínio. Kardec pergunta aqui, pergunta 679 de O Livro dos Espíritos. Quer dizer, ocupar utilmente. É isso aí. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência. Então você rico, nasceu milionário. Uma família rica, recebeu uma herança, né? Deus o abençoe, porque é difícil. A prova da riqueza é mais escorregadia do que a da pobreza. Os espíritos são bem claros nisso. Mas acha-se isento da lei de trabalho, não precisa trabalhar? Aí os espíritos respondem a Kardec. Do trabalho material, talvez. Por que o talvez? Por que ele bota talvez? Porque mesmo você recebendo herança, você tem que mantê-la. Exatamente, você tem que mantê-la honestamente. Mantê-la já é difícil, honestamente, mais difícil, muitas vezes é mais difícil ainda. Ou então fazer progredir, né? Uma fábrica, você recebeu uma fábrica de herança. Progrida numa crise, uma crise governamental qualquer, econômica, faça um sacrifício, não mande os funcionários embora. Tenha lucro menos menor. Lucro, Exatamente, são sacrifícios. Ou desenvolva técnicas novas, né, desenvolver inteligências, ocupe funcionários, faça como se você tivesse um lugar do funcionário. É um progresso, é um trabalho e muito difícil, né, de manter. Mas a resposta continua, por isso esse talvez aqui. Aí a resposta continua. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então,
tornar-se, estudar, né? Exatamente, se tornar útil, desenvolver a sua inteligência e a dos outros. No livro Libertação, que também é ditado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, tem uma situação lá numa região das trevas, uma região tenebrosa, em que existem alguns juízes, entre aspas, que julgam o comportamento dos outros, apontando os erros e condenando. Não é? Quem faz isso conosco é a nossa consciência, mas nesse local aí são os juízes. E eles condenam uma determinada individualidade que tinha desencarnado, tinha recém-desencarnado, eu acho, e ele diz que ele era um usurário, né? Avarento, pão duro. E ele fala, não, eu nunca fui pão duro usurário. Eu era pobre. Eu era pobre? Porque isso aí, não estou entendendo. Não, você era assim, você tinha o conhecimento das coisas e não passou para ninguém. Não repartiu, ficou só com você. Olha, isso, eles estão certos no raciocínio, os juízes, entre aspas, né? O que eles estão errado, o comportamento é apontar o erro e julgar os outros e condenar. Isso é diferente, porque Jesus não fez isso, por exemplo, com a mulher adúltera. Ele condenou o erro, não condenou a pessoa, não é? Mas eles fez então a usurário, então quer dizer, a lei do trabalho. É o que os espíritos estão respondendo aqui a Kardec, né? Dizendo a ele da necessidade de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros que também é trabalho. Mas a resposta continua. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, o que herdou lá a fortuna, ele não está constrangido mais a trabalhar com o suor do seu rosto, não precisa. Mas ele não está constrangido, mas ao mesmo tempo os espíritos dizem que ele está obrigado a ser útil ao semelhante, porque isso é uma obrigação nossa. Porque Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, ele é o nosso modelo de comportamento. Se ele o faz, devemos que fazer também. Então o governador aqui no nosso lar é bem esse caso aqui. Ele se sente na obrigação de ser útil a todos. E ele assim o faz. Ele não tira folga. É o único que não tira férias na colônia toda. Não tem. Então é o governador, é o dirigente, né? Um dia a sociedade terrena também vai ser assim. E para fechar essa questão do trabalho, que nós já espancamos essa matéria, como diz meu irmão, espancamos já, só para resumir. Na realidade, o que o André Luiz está dizendo para a gente? Não ache que vai desencarnar e vai ficar tocando harpa e comendo uva. Negativo. É trabalho, 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 não é? E agora, dando continuidade a um outro assunto, o Lísias, né, o André Luiz, vai falar assim para nós. 16º parágrafo do livro, do capítulo 11. Deixara-nos o aérobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então as oficinas têm música. Tem música, trabalha-se com música. Eu estava... quando eu estava estudando esse parágrafo, eu estava vendo que já existem, né, pesquisas científicas
e já existem relatos de profissionais do campo, pecuaristas, que já sabem que as suas vacas dão mais leite quando elas escutam música. Então, teve um interessante na internet, um pecuarista lá do Espírito Santo, ele observou, porque ele levava um radinho e ele colocava no curral quando ele ia tirar o leite. E ele observou que as vacas ficavam mais tranquilas na hora da ordenha. E aí ele falou, não, eu vou... E quando tocava a música, mais ainda. Aí ele falou, não, eu vou colocar um alto-falante aqui, né? Uma caixa de som, e vou colocar música tranquila para elas cada vez relaxarem mais. E ele conseguiu observar que elas, a partir daquela mudança, né, daquela música colocada no curral, elas que davam 50 litros de leite por dia, elas passaram a dar 80 litros por dia. Por quê? Elas ficavam menos estressadas, mais calmas. E, com certeza, como o André Luiz coloca aqui, né, a governadoria reconheceu que a música, ela ajuda ao trabalhador, né, no mínimo, a se desestressar. Todos nós, todos que estão nos ouvindo, a maioria de todos que estão nos escutando agora, e com certeza passaram por essa experiência ou ouviu alguém dizer que passou, que no seu local de trabalho, dependendo da situação, um determinado tipo de melodia ajuda, ou incentiva, isso que eu ia falar, ou perturba. Aí é que é a questão. Pode perturbar também. Também, né? Eu lembrei de Tabatinga, lá da música. Eu trabalhei no interior do Amazonas, tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar no interior do Amazonas, em que era um hospital. E o diretor do hospital, ele gostava muito de um determinado cantor. Meu Deus. Que eu não vou dizer aqui, porque pode ter gente que não gosta, ou que a gente que gosta, eu vou falar mais. Mas o dia inteiro escutando. E era todos os dias, durante 2 anos, eu não estou exagerando, durante 2 anos, um ano tem 365 dias, pelo menos 300 dias no ano. Por aí, porque a gente trabalhava aos sábados também. Então, só domingo que não. Então, tirar isso, vamos botar aí uns 250, quase 300 dias no ano. Todos os dias era o mesmo cantor. De manhã já mandava colocar lá o disquinho. E todas as salas do... Era o nome do até já vai falar o Reginaldo nome do Rossi. Reginaldo Rossi. Eu sei todas as músicas do Reginaldo Rossi. Eu não conhecia. Cantava bem, já desencarnou. Não é muito calmante, né? Não. Então, era aquela música que o pessoal chamou de sofrência. Bota você pra baixo. Bota pra baixo. Então, era todos os dias, e todas as salas tinham um alto-falantezinho, né? Então, a música, ela influencia diretamente, como a Teresa colocou, dos animais, que ainda não tem um pensamento contínuo como nós, não raciocina como nós. Se nos animais dá essa questão da produção do leite, que a Teresa fala, mexe no organismo, em nós, então, muito mais. Ela influencia no nosso raciocínio. Né? É muito importante, é de muita importância nós estudarmos isso, né? Prestarmos atenção nisso. Eu estou lembrando aqui, Teresa, no livro Loucura e Obsessão, o Divaldo psicografa o livro Loucura e Obsessão, que se passa no centro de Umbanda, inclusive. O personagem principal é a irmã Emereciana. O livro é excelente, muito bom. E o Dr. Bezerra de Menezes coordena lá o trabalho. Então, o Divaldo relatou, ele, inclusive já estão, graças a Deus, estão colocando palestras antigas do Divaldo no YouTube, né? Na época, o Divaldo mais novo, né? A voz mais empossada, né? O baiano estava com a corda toda, né? Fazendo as palestras. Uma bênção para nós. E aí tem até seminários sobre esse livro. Tem um seminário sobre esse livro, Loucura e Obsessão, que o Divaldo fez. Então, esse livro, no livro, o Divaldo conta no seminário que para escrever o livro, os espíritos orientaram ele a colocar um determinado tipo de música, se eu não me engano, a Cavalgada das Valquírias. Se eu não estou enganado, não tenho. Se eu tiver, vou anotar aqui vou até anotar para no próximo programa a gente consertar se eu estou errado, mas eu acho que é isso. Porque essa música,
ela ajudaria o Divaldo na psicografia lá em Salvador, na Mansão do Caminho, porque é um livro que ia esclarecer muita gente a respeito da questão da ajuda dos espíritos em qualquer lugar, inclusive, claro, no centro de Umbanda. Então, esse esclarecimento, né, muitos espíritos não querem, continuam não querendo em outros setores. Então, espíritos ligados ao Divaldo conta que espíritos ligados ao africanismo, à escravidão e tudo mais, não queriam esse trabalho. E uma coisa que ia espantá-los era essa música. Então o Divaldo conta que até naquela época era vitrola. Ele colocava o disco, a cavalgada das Valquírias e espantava, vamos dizer assim, né? Não deixava os espíritos se aproximarem. Então, a influência da música no comportamento, no raciocínio, é muito grande. André Luiz coloca isso no ano de 1944. E a gente vê hoje que estão fazendo tratamento complementares com música para paciente com Alzheimer. Então. Eles... né? André Luiz já falava sobre a utilidade da música lá em Nosso Lar, nas oficinas, para que todos trabalhassem melhor. E hoje em dia a gente já está vendo, não só com os animais, mas também com pessoas. Pacientes idosos com Alzheimer, a musicoterapia os ajuda a lembrar algumas coisas do passado e a eles se sentirem bem. Olha só a importância da música que, né, André Luiz relata aqui no livro. Mas, Tereza, no livro, na Revista Espírita, de setembro de 1864, Allan Kardec Allan Kardec coloca a influência da música sobre criminosos, loucos e idiotas. Naquele tempo já tinha estudo, né? Exatamente, já tinha estudo, isso no século XIX, né? Então, Kardec coloca que ele recebe uma mensagem, ele recebe, não uma comunicação não, ele recebe cartas, né? Relatando situações. Claro que tudo que Kardec coloca, ele tinha comprovação dos espíritos. Sobre o tratamento que se fazia em muitos casos. Mas tem uma situação, em muitos casos de criminalidade, daqueles que estavam presos, ele coloca relatos em prisão, que a música ajudava, né? E loucos e idiotas. Numa época que o tratamento para loucos e idiotas, como ele chama, ele coloca aqui, era o choque, a camisa de força. Mas já haviam missionários, claro, missionários do bem, já colocando isso, já colocando a música, como esteve no Brasil também. Né? Doutora Anísia da Silveira, na questão da pintura e da música também, uma missionária, né? Teve que enfrentar muita coisa. Mas nessa mensagem, ó, vou ler novamente, é de a Revista Espírita de setembro de 1864. Então, tem um caso aqui que ele fala, ele dá 2 exemplos, mas um segundo exemplo ele fala aqui, peraí, deixa eu achar. Isso aqui. Ó, ele fala assim: certa manhã, depois de uma noite de caça, Kardec recebe essa notícia, né? Essa história que ele coloca na Revista Espírita. Certa manhã, depois de uma noite de caça laboriosa, na vertente meridional dos Pirineus, os Montes Pirineus, eu tinha entrado na choupana de um pastor. Não é Kardec, é a pessoa que relata a Kardec o que aconteceu. Para me refrescar. Aí encontrei o pai debilitado, a esposa macilenta e 3 meninos raquíticos, um dos quais enroscado no monte de palha apodrecida. Como eu examinasse esse desventurado imbecil, ele chama imbecil, era a palavra usada na época. Até porque a tradução é do francês, né? Então, é a palavra usada. Essa criança especial. Então, como eu examinasse esse desventurado imbecil, o pai me disse: esse aí jamais viveu, nasceu como está. Aqui o cretinismo afeta 1 em 3. Pago a minha dívida. Ele vos reconhece? Perguntei. Nem a mim, nem a meus irmãos. Fica na posição em que o vedes. Só desperta desse torpor quando o sol se põe e eu grito o rebanho. Então vou repetir. Só desperta desse torpor quando o sol se põe e eu
grito o rebanho, esparso no campo, então ele se agita, parece contente, como se algo feliz se sucedesse. Porque o rebanho lá das ovelhas e das cabras é com música. O grito que ele faz é com música. E aí o menino, a criança fica contente, parece feliz. E a que atribuís esse movimento? Não sei. De que sinais vos servis? Do refrão de todos os pastores. Vejamos, dizei o refrão, como se os animais estivessem voltando. O velho dócil foi para a porta e, de pé do lado de fora, com as mãos em posição de sopro, recomeçou o canto de chamada. Deu-se um fato estranho. O menino doente ergueu-se de um salto, soltando gritos inarticulados. Dava a impressão de querer falar. Expliquei que a música, aí ele explicou para o moço, expliquei que a música agia poderosamente sobre os seus nervos. O pai compreendeu e me disse com o seu sotaque característico: eu sei canções, eu las cantarei. Aí começou a cantar para a criança. Aí, 2 anos mais tarde, tive a oportunidade de rever essa pobre gente a quem eu trazia uma cabra montês ferida. O menino se tornara dócil. Publiquei a história antes que pensasse em se servir da música como processo curativo aos semelhantes, porque ele publicou essa história antes que se tornasse notório em alguns locais em Paris para a música ser tratada terapia. Como doente. Meu relato foi tido à conta de fábula. O meio prático depois fez o seu caminho com os cretinos e com os loucos, o que não impediu meu alienista de sustentar que nada supera a camisa de força e as duchas. Pelo menos esta é a sua convicção. Então, o alienista dele, que é o que cuidava, que cuidava das pessoas, né, alienadas, ele fala, não, isso aí é besteira, o negócio é ducha e camisa de força, mas isso começou no século XIX, bem antes. Então, Kardec relata a importância, dá outros casos aqui dos prisioneiros. Sim. Então, para a gente ter essa certeza de que realmente a música, ela tem uma influência direta, ela mexe na alma. Ela mexe na alma, direto, né? Agora, é o que a Teresa falou, dependendo do tipo de música, não é? A gente mais tarde, no capítulo 45... Você não vai ver Dr. Bezerra, desculpe quem gosta, mas dançando funk. Não dá. 45, né? O André Luiz vai tratar mais sobre a música. Então, vamos terminar de ler aqui, sim, porque vamos terminar o capítulo. Aí o André continua. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para o serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E essa virtude do André Luiz é que nos tem ajudado bastante, porque é através dessa curiosidade, essas indagações úteis que ele faz, é que nós temos a beleza, né, dessa literatura que ele trouxe para nós, que é a série André Luiz, que começa em Nosso Lar e vai terminar no livro A Vida Continua, não é, Marcos? Desvendando a vida do espiritual, a vida real, né? Isso, Então, dá só um detalhe, Teresa, estamos terminando, mas você vê que o Lísias, chamaram o Lísias no pavilhão da direita. O Lísias já estava ocupado, levou o André Luiz, voltou, já está ocupado de novo. Esse Lísias trabalha, hein? Também trabalha. Né? Então, vamos cada vez nos alijando de nós essa noção de descanso em paz, tá? Isso não existe. É verdade, né? Então, vamos encerrando mais um capítulo, com as graças de Deus, com a bênção de Jesus, semana dos que bons vem, espíritos. Né, Marco? Muito obrigado pela atenção, e semana que vem nós estamos em casa, que nós vamos falar do umbral. Eu até pedi o Eduardo para ajudar, porque ele entende bem de umbral. Né? Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz. Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.